Vamos embora. Começou. Se eu tivesse. Acho que é saxofone, né? Se eu tivesse saxofone, eu começaria essa nossa conversa com uma marcha fúnebre, Pelo amor de porque Deus. mataram o esporte, com requinte de crueldade e mais de um assassino. Eu não sei nem como é. Eu não tenho nem cara para começar isso, mas enfim, é assim que a gente começa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. Obrigado por você estar aqui no mais um episódio. E é isso, né? É assim que a gente Que começa. alegria. Não dá pra você começar. Se você for rir, é tipo de nervoso, tá ligado? Porque não tem motivo de você rir espontâneo, sabe? Aquele sorriso alegre, não dá. Enfim, é isso. Institucionalmente, a gente pode dizer que é, assim, para nós, né, dessa geração, pelo menos, possa ser que tenha um senhorzinho de 90 e tantos anos que vai dizer, porra, mas em 1935 o esporte também. Não quero saber. Mas para a nossa geração, eu acho que institucionalmente o esporte está fazendo o pior ano em todo o Eu, tempo. eu ontem no Twitter eu fiz aquele filme que eu te mostrei. Eu tava indignado, tava muito frustrado, decepcionado. Até deixar aqui, a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem. Eu só assisti o primeiro tempo, abri mão do segundo, eu disse, ó, eu não tenho psicológico para isso, eu não tenho estômago. Porque das duas, ou eu vou vomitar, ou eu vou endoidar. E para zelar minha saúde mental, minha integridade física, fui fazer outra coisa, fui ser adulto, que aquilo ali não estava dando não. E aí eu até falei, em 2005, há 20 anos atrás, não por coincidência, a gente fez uma das piores campanhas do Nacional, sabe, entre Série A e Série B. Foi quase cair para a terceira divisão. Mas eu fico com a impressão de que dentro e fora de campo o que foi apresentado não difere muita coisa do que foi a temporada passada. Se esses problemas tivessem acontecido ano passado, eu tenho certeza que a gente estaria na Série C esse ano. Ou se fosse na Série B desse ano, a gente estaria na Série C ano que vem. Sabe? Porque, sabe aquela cartilha da qual você não pode assinar ou gabaritar para você, ou sei lá, preencher, em sua maioria, para você não cair? O esporte caiu. Salário atrasado, brigas internas, contratações ruins, trocas de técnicos, é, gastos desnecessários, para não dizer outra coisa que a gente não pode pagar advogado, sabe? Tudo tipo assim, são erros e erros e erros e erros que se acumulam nessa gestão. E eu posso dizer, pelo menos nisso, Yuri Romão gabaritou. O que a gente pode falar do jogo de ontem? O jogo de ontem, assim, a gente pode deixar de lado, pelo menos assim, eu não consigo fazer qualquer tipo de análise aqui, julgar jogador, posições, enfim, tática, técnica, eu não vou julgar isso não. Mas o jogo de ontem deixou uma impressão de que o elenco largou. Largou e, tipo, largou junto com a torcida, né? Na mesma rodada que a torcida também, foi 4 mil pessoas, eu acho. 4 mil e alguns, menos de 5. É, duas ou três coisas ontem aqui na nossa conversa. Isso foi importante demais para mim. Tá ouvindo algum barulho no fundo ou tá tranquilo? Eu até esqueci de perguntar. Já comecei Ouvindo. tão atribulado essa conversa que é complicado. Uma delas foi que eu falei assim: o esporte de César não difere nada do esporte de Pepa, do Antônio Oliveira e Daniel Paulista. Ela falou assim: é pior. Aí eu disse assim, é pior porque com o Daniel Paulista pelo menos estava empatando. Mas não foi sobre isso não. Mas falou assim, então, pior. Que eu tinha falado assim, algo que diferia César dos outros. Não como defesa, mas como distinção mesmo. E é incrível como o César pega o pior do time, dos outros treinadores, abraça para si e piora. É igual minhas pessoas de faculdade faziam. É igual, só que diferente.
Ele tá fazendo igual aos outros, só que diferente. Você consegue entender? Então, tipo assim, é como, sei lá, você faz uma comida com pimenta, quem vai comer não pode comer pimenta. Em vez de você botar uma pimenta que já arde e é ruim para a pessoa que vai comer, você bota uma pimenta que arde mais. Então você está fazendo a mesma receita, os mesmos ingredientes. Você consegue botar um negócio para uma pessoa que não pode ingerir. Então é a mesma coisa, César está fazendo isso. Ele alimentou muito mal, é um negócio que. Assim, quando eu falo que é complicado você pegar o jogo de ontem, você analisar tática e tecnicamente jogadores, eu incluo o César nessa também. Eu acho ele um cara extremamente medíocre, um cara que está há 10 anos no clube. E ele nunca consegue contribuir positivamente quando ele é acionado, quando o esporte precisa dele. Sempre é uma imagem muito ruim que ele passa, de passividade, de piora do time mesmo, no sentido pleno. Ele nunca é aquele cara, aquele Daniel Paulista tinha o mesmo cargo dele. E Daniel Paulista subiu degraus, teve coragem na carreira, teve capacidade, inclusive voltou ao próprio esporte como técnico, né, oficial 2 vezes. Eu... E César não dá esse passo por quê? Porque ele é incapaz. E assim, junto à figura de César, você pega um grupo de jogadores que já estavam naturalmente desmotivados. Aí a gente pega o Sport do Eita, Pulso, que que já agora a se cachorra da vizinha do Aratim, mas pode falar. a gente pega essa questão que a gente ficou sabendo agora de salário, que a gente sabe que incomoda elenco em qualquer time do Brasil e do mundo. Você pega Daniel Paulista pulando o barco. Eu acho que Daniel Paulista era o último elo de organização e de algum compromisso que esse elenco tinha com alguma coisa nesse campeonato. Junto com o Daniel, aí os caras olham para a série ali e os caras estão vendo o quê? Largou, acabou o ano. Aí tá, eu vejo muita gente falando assim, mas jogadores do esporte, eles, por mais que no esporte eles não tenham muito mais o que fazer, mas eles estão sendo vistos a cada rodada. Tipo, tem equipes que estão observando os jogadores para contratar equipes de Série A. O próprio Dani, aí que a gente vai falar daqui a pouco, né? Desse negocinho que aconteceu, que já está sendo fundado para o time da Série A. Então, assim, nem isso é suficiente para os caras assim, o jogo de ontem foi uma demonstração clara de falta de compromisso total. Você pegar a entrevista de Mateuzinho, não sei se tu viu a entrevista de Mateuzinho no intervalo. A intensidade que ele tá dando entrevista assim no automático, assim, tipo, a gente vai pro vestiário conversar com o professor para o que a gente pode fazer para, tipo, o repórter perguntou, a torcida tá xingando, a torcida tá se manifestando, a torcida tá aí, se ele tá ele, tipo, é normal, a gente tá perdendo, a gente tem que melhorar para voltar, para virar e, tipo, sem aquela, não tinha nem aquele ânimo para dizer assim, porra, a gente tá jogando Acorda. tem que ir, tem que ter vergonha na cara. O Lucas Lima, pelo menos, disse, né? Tem que ter vergonha na cara, coisa assim. Mas o cara nem isso. Aí você percebe assim, nas entrelinhas que houve uma quebra de Confiança. compromisso, eu acho, muito sério ali. César Lucena, ele é um cara acomodado, além do medíocre. Você tá entendendo? Porque quando você diz, não, mas Daniel Paulista partiu do mesmo momento, do mesmo ponto que César, e aí ele, pô, Daniel Paulista, ele pode se orgulhar de ter uma carreira de futebol, medíocre ou não, mas tem. Enquanto César é o cara que ele é auxiliar, tá, sei lá, 10 anos no clube, cadeira cativa ali, entra e sai presidente, renuncia ou pede afastamento e ele tá ali. Sabe, sendo o medíocre de sempre, não se atualiza, óbvio, quem quer se atualizar não continua no clube, independente se é o Sport ou é o Real Madrid. Se ele quer se atualizar, ele sai do Sport, sai do, sabe? E vai coisar. E aí eu fico pensando também se tudo não foi, tipo, não apenas uma coincidência, mas como se fosse uma espécie de contrato. Sabe o contrato? Ó, Daniel Paulista, enquanto eu estiver aqui, vocês vão dar tudo por mim, e os jogadores, enquanto você estiver aqui, Daniel, a gente vai dar tudo por você.
enquanto eles estiverem dando tudo enquanto vocês estiverem dando tudo de si, a gente como torcida vai estar fazendo marcando nossa presença, sabe? Mesmo que nem seja para criticar. E aí quando o primeiro elo é quebrado, que é de Daniel Paulista, o time quebra lá na frente, mas a torcida quebrou no meio. Você entendeu? E aí, a corrente tora. Desandou. É difícil. Eu imaginei que na, na entrevista, no intervalo, viesse o Lucas Nunes, é, ou então Rafael Thierry pedindo desculpa. Não sei nem se ele jogou ontem. Acho que não, Machucado. jogou Machucado. machucado, né? Pra tu ver, de verdade, olha. Ontem eu já cheguei em cima da hora, cheguei, sentei. Eu perdi da minha vida 45 minutos, eu não queria perder mais. 45 não, porque já teve os acréscimos. O Sport, eu até falei no grupo, o Sport começou o jogo pressionando, perdendo muito gol, mas jogando bem. E toda vez o Sport joga bem, para você dizer, cadê esse Sport no campeonato? Só que logo baixa nível. O Sport passou a tomar pressão de Nenê de 43 anos, com todo respeito. O futebol é um esporte de alto rendimento. Chega uma hora que, por mais craque você seja, seu corpo não dá conta. Mas o time do esporte é tão desligado e tão fraco, tão patético, tão medíocre, que os caras não conseguem segurar um jogador de 43 anos. Seja na velocidade, seja na marcação, seja no drible. Você consegue me entender? Ali eu falei isso no grupo. Ali estava se desenhando um gol do Juventude. Ali estava se desenhando. Sabe? No primeiro chute de Nenê, que eu vi que ele estava fazendo aquilo ali com muita liberdade, eu falei, ali o Sport vai perder o jogo. E perdeu. E ele tomou um segundo, veja. Moralmente o Sport perdeu 3-0. Porque assim, eu particularmente, e não é, meu Deus, aqui ele está falando isso porque ele está com raiva, não, não, não. Mas eu não anularia aquele gol do Juventude. Foi puta de um golaço do caralho. Que gol da porra, velho. De verdade, foi um gol do cacete. É assim, Gabriel, ele assumiu o risco ao ir com a cara, sabe? Eu sei que foi tentar fazer a defesa. Eu entendo, pra mim ele é um dos poucos que ainda tenta alguma coisa, sabe? Foi um momento genuíno. Mas ele se pôs em risco num lance onde o atacante não é imbecil de fazer uma falta e perdeu a chance de fazer o gol. Acho que foi Gabriel Tagliazi, foi. Nenhum jogador na posição dele ia preferir dar a bicuda na cara do jogador em vez de fazer um gol com um gol aberto. Então não tem como dizer que foi algo proposital ou foi desatenção. Não, foi um lance totalmente de jogo. Eu, particularmente, eu não anularia aquele gol. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. O que eu sei é que o gol foi anulado e o Sport perdeu para si e pro outro. Porque assim, acabou agora há pouco o clássico lá de Fortaleza. 1-1. Pedro Raul fez gol no último minuto. Mas o Fortaleza, bem ou mal, ele tenta reagir. Toma aquele gol no final, tal. Tipo, o time tá lutando contra a cair. O Sport não consegue fazer isso. O Sport perde. Perdão. E perde bem perdido. É um 2-0. O Sport tomou 2-0. Ida e volta pro Juventude. O primeiro jogo foi volta Daniel Paulista, Cotejo, é difícil jogar na frente de Jacone, ok. E na ilha? Sabe? Tipo assim, eu não vou prometer isso porque eu conto mais com a sua memória, mas a gente vai tentar lançar aqui uma retrospectiva de polêmicas. Eu não sei, eu vou até deixar uma sugestão aqui também para tu, Rafael, que eu vou tentar participar dessa, porque aí vai ser um vídeo longo, então deixando logo claro, porque não dá pra você falar de tudo que aconteceu no ano inteiro e o vídeo ser 45 minutos, porra. Aí não dá, né? A gente tem que ter coisa, principalmente que a quantidade de polêmicas, de erros que o esporte cometeu dentro e fora de campo. Então é difícil a gente tratar isso de forma reduzida, mas a gente vai também tentar ao máximo ser sintético, ser claro e objetivo. E como é que o esporte ele não se mostra competitivo nem contra os seus próprios rivais diretos? Eu já falei isso aqui. Eu também até falei no vídeo do Daniel Paulista. Quem é que o esporte quer ser? Sabe?
Sport quer ser o time que caiu, beleza, mas quer ser o time que reage. Porque o Sport poderia, como eu posso dizer, tentar arrancar ponto dos times que estão ali embaixo, sabe? Tipo, deixa eu ser mais claro. O Sport está na zona de rebaixamento desde a terceira rodada. Não, desde a segunda rodada, se eu não me engano. Sendo último desde a terceira, certo? Certo? Veja. E aí, pode falar? Tu? Fala? Ah, não, é só para saber se estava com a áudio mesmo. Desculpa, pessoal. E aí, tipo, o Sport, veja, você tá na zona, nem sei se você vai ganhar jogos. Eu já falei aqui também, o campeonato tem pelo menos 12 times ali, que todo ano, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, tem pelo menos, sei lá, 20 anos, tem pelo menos 10 anos jogando na Série A, entre quedas e acesso. O Sport tinha que ganhar jogos, ou pelo menos ser páreo, competitivo, contra adversários direto. Por exemplo, o Vasco. O Vasco agora não, disparou apesar de ter 2 derrotas, mas o Vasco estava em nono, não sei como é que está agora. Mas antes do Vasco dar aquela arrancada com o Diniz, o Vasco foi o campeonato, boa parte do campeonato, mano, pancada. O Sport perdeu os 2 jogos pro Vasco, 3-1 e 3-2, sabe? O Inter fez aquele jogo aqui, tá lutando para não cair, não acho que vai cair, mas vai passar um sustinho. O Sport perdeu o jogo pro Inter. Perdeu com a mais, com o time onde era formado por jogadores de base e jogadores de reservas, sabe? O Sport perdeu pro Fortaleza lá e quase perde aqui. Tomou aquele gol que a bola, bom, ao meu ver, entrou, mas o juiz não deu. Lembra? Lá no começo. Tudo assim, dos times que frequentaram a zona de rebaixamento por um certo tempo, sabe, e já não estão mais ou até estão, o Sport perdeu para todo mundo, ou perdeu ponto pelo menos. O Santos mesmo teve a chance de ganhar e não ganhou. Abriu 2-0. O São Paulo, aí todo mundo diz, mas o São Paulo tem um time muito bom. O banco do São Paulo era literalmente o time titular. Ok, eu entendo. Mas o que o Sport produziu no primeiro tempo era papo de abrir 4-0, pelo menos 4-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo, se tomar 2 gols, ok, segura ali e fecha a casinha. Mas o Sport não está conseguindo nem fechar a casinha. É insanidade. O Sport dá brechas. O que Cariús ontem fez foi atrocidade no primeiro tempo. O cara errou 3 cruzamentos seguidos. E o primeiro gol já foi nas costas dele. O cara não consegue cruzar, que é a função dele, não consegue marcar. O cara erra passe. Teve um contra-ataque que ele matou no primeiro tempo. Como eu disse, eu estou só jogando no primeiro tempo. O segundo, se você quiser, fica a sua maneira. Mas, cara, ele matou um contra-ataque no primeiro tempo. Que eu, se fosse César Lucena, eu ia esganar ele na frente dos 4 mil torcedores ali. Sabe, apertar o pescoço dele. Até ver o sangue descer pelo nariz. Porque, sério, como é que você erra um passe? Cara, era 3 metros. Sabe? Olha, quando o time ele começa a errar as coisas bobas, simples, é porque o time é limitado, sabe? Eu não digo, sei lá, quando é você acertar uma falta, uma bola parada, você, sei lá, um drible, mas como eu disse, você errar passe curto, sabe? Você errar passe curto, aí já é demais. Sabe? Eu não tenho, como se eu não tenho psicológico, eu não tenho mais o que falar desse time. O que a gente vai falar é coisa de bastidor, Derek, porque o que o Sport apresenta dentro de campo, eu já não sei mais, eu não tenho mais esperança, sabe? Antes do Sport ter os dois, 3 últimos jogos, será? Na minha cabeça era, até falei algo sobre isso, vamos usar esses últimos, o Sport caiu, ponto, acabou, o Sport caiu. Vamos usar esses últimos jogos para peneirar, para filtrar quem vai ficar, quem quer ficar e quem pode ficar. Quem vai ficar, porque quer não ter contrato. Quem pode ficar é porque dá para você renegociar. Por exemplo, Derek poderia renegociar. Gabriel poderia. Se eles quisessem, eu já não sei. Agora Derek é que não dá mesmo, sabe? Mas será que o Sport poderia conversar com o presidente do Vitória? Se bem que o Sport, se o Vitória cair, é concorrer direto. Não acho que ele negociaria, mas calma que o Vitória está fora da zona de rebaixamento. Ou seja, pode ser que o Vitória fique, o Sport caia
E aí o Sport pode fazer um rearranjo de contrato. Quem quer ficar? Até agora só que se mostrou que Rivera ia ter. De resto, ele falava, eu fico. Eu fico. O Sport caiu, eu fico. Pra mim é de boa. Sabe? É de boa. E eu vou voltar o time, sabe? Tem jogador, vai ficar ano que vem. É bom, eu não sei, eu tenho que conversar com meu empresário, com o staff, com o clube, a gente sentar e ver o que é melhor. Não vai ficar. Não vai ficar. Não é obrigado. Eu aceito muitos jogadores saírem, porque são ruins pra desgraça. Mas outros eu digo assim, pô, se esse cara ficar vai ser legal. Já tem outros pra mim, tanto fez como tanto faz, sabe? E agora eu já não consigo mais filtrar quais jogadores eu queria que ficar. Porque pra mim, leva tudo. Tá! Eu ficaria só com Zé Lucas e Rivera. De resto, vai tudo pra casa do caralho. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Ó, Rivera é o único cara que o Sport pode perder de 4-0, tá ali jogando bem. O Sport toma 3-0, Rivera tá jogando bem. O Sport toma 2-0, Rivera tá jogando bem. O Sport toma de 1-0, Rivera tá... Cara, Rivera é o cara, sabe? Ele é a régua alta de tudo que tá passando por baixo. Aí eu vou. E já falou que quer ficar. Aí eu vou dizer esse cara, não fica. Eu não sou louco. Zé Lucas é uma joia. Sabe? Independente de, mas eu quero sair. Opa, 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 opa. Você é jovem, é de menor. Então mesmo que eu queira vender você, você não pode sair. E você é um cara valioso pra minha coisa. E se você só vai sair quando chegar a proposta que eu quiser. Aí você fica. Você vai ficar. De resto, pra mim, olha. Não, na verdade, não é nem que eu não me importo, é que eu quero que saia. Pronto, é isso. Sabe? Eu não consigo mais. Meu filtro quebrou, pronto. É isso. Pode passar pra tu. Eu falei antes de eu ligar esse negócio, eu falei pra você. Eu tô calmo, eu tô tranquilo, mas. Você me Calma, fez, eu falei muito, pode falar. respira. É daqueles anos, pô, que você não pode pensar. Uma gestão séria não pode pensar assim, dizer assim, ó, eu vou manter. Como o Yuri falou, né? Que ia manter 70% do elenco, não sei o que e tal. Isso é um absurdo. Agora, como ele é um mentiroso, que a gente sabe que ele é um mentiroso, foi mais aliviado. Quando eu lembrei disso, que Yuri é um mentiroso. Então, esse número que ele falou, isso não vai mais dar de realidade. Então, assim. Caso necessite ter, como falou, minha videira, atento ali, se quiser já assim, o que a gente arruma para você. Zé Lucas é agrado e vai aparecer principalmente no jogo mundial. Muito interessado nele, vai ter propostas do esporte dele, se vai fazer. Se vai vender, se vai tentar valorizar ainda mais. Porque a gente já viu que a Série B permite jogadores se valorizem. Ano passado, a maior venda do esporte aconteceu na Série B. Não tem melhor que esse. Vou falar sobre 70%. Se a gente for analisar direitinho por questão de contrato, basicamente todo mundo vai ficar, menos paciência e Sérgio Oliveira e mais 2 ou 3. Você tá entendendo? Assim, até Pablo tem contrato até o final do ano que vem, eu acho. É um fato. Se a gente for ver ao pé da letra, ó, e cada um direitinho, até Pablo fica ano que vem. Entendeu? Esse elenco tá com uma aura assim de uma aura perturba, que é difícil. Se você dizer assim, mas a competição de esporte está a Série B, tecnicamente, é um nível abaixo, então dá para você considerar não, porque a questão do esporte ela não é dentro de campo, não é só questão técnica. E eu vou dizer um negócio a você, permanecer com esses caras, como eu posso dizer? Além de assinar, obviamente, o seu negócio de fracasso, você premiar a mediocridade deles, seja porque eles são ruins mesmo e aí problema do esporte contratou, seja porque eles fizeram a péssima campanha de birra. Você consegue entender? Então, por exemplo, Lucas Lima é um cara que a gente sempre cobra esse e aquilo, e beleza. E aí, alguns jogos ele fez muito do corpo mole. Tem jogadores que estão fracos e tal.
Aí você vai dar para esses jogadores que se mostraram fracos com a Série A. Mas Série B, ó, Série B, ok, é mais fraca do que Série A, mas a gente tem que elevar o nível de exigência, de rigor, sabe? Do que a gente quer, de preferência. Também dá uma sacudida, sabe? Por exemplo, alguns dos piores momentos que o esporte viveu, eu vou ser um pouco mais objetivo, e eu não vou depositar toda a culpa numa pessoa só, porque coincidentemente estava ligado ao atual presidente, que é: o esporte passou 3 anos na Série B, não por coincidência, foi com o Rafael Thierry. O esporte está tendo uma das piores campanhas que na Série A, não por coincidência, com o Rafael Thierry, sabe? Aí você vai manter um cara que ao longo dos anos veio se mostrando uma péssima liderança dentro de campo, uma liderança técnica, uma liderança tática, uma liderança, sabe, de se impor ali para os roubos dos juízes, para jogador desleal. Aí você vai manter esse cara, que esse cara ele atrai fracasso. Para não dizer que ele é fracasso, ele atrai fracasso. Bicho, tu tem que fazer uma limpa ali, de verdade. Sabe, aquele negócio como é? Porra, velho, tem uma frasinha sobre o fruto podre na cesta, sabe? Se tu não consegue identificar qual é o fruto podre, perdão, joga toda a cesta no lixo e ou compra ou colhe novas frutas. Na dúvida é essa, sabe? Zé Lucas, ele não é um cara que ele vai fazer por onde merecer, ser um jogador preguiçoso, descompromissado, porque ele sabe do potencial dele, ele quer sair para ir para a Europa, então ele não vai agora abaixar o nível, porque ano que vem ele já está com 18. Pô, ele vai deixar para estourar com 19, 20 para a Europa, para time de elite, já é tarde, já é velho. Tem jogador que já está vendido desde os 15 anos, só está esperando chegar à maior idade para sair do Brasil. Rivera, bom, o Sport não começou a ser medíocre após a chegada dele, e como eu falei, ele é o único que, independente da goleada do jogo que o Sport faça, ele tá sempre ali no alto nível. De resto, o Lucas Lima, Pablo, Paciência, Sérgio Oliveira, que não por coincidência são 3, 4 dos caras que têm os maiores salários. Os maiores salários Sérgio Oliveira, que tem 650 mil de salário. Paciência, que tem quase isso de salário, porque é 90 mil euros por mês. E aí, bom, a gente sabe que o euro não é uma moeda estável, então tanto faz o euro bater 6 como 5,80, sabe? Isso multiplicado por 90 mil dá muita coisa, viu? A diferença de 20 centavos dá muita coisa no final do mês, viu? Dá. Aí, o Lucas Lima recebeu um salário, salvo engano, de 700 mil. Vamos supor que no Sport ele recebeu de 500 ou 400 mil, sabe? 600, tá, vamos supor que ele receba 600, entre 450 e 600 mil, ainda assim é 150 mil de diferença. Pablo recebe o quê? 130, 150 mil? Só esses caras aí, meu amigo, se você juntar a folha salarial de Pablo, Paciência, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, só se você juntar a mensalidade desses 4, tem que ser a folha do Sport na Série B. Para você ter noção do quanto o Sport perde de receita entre a Série A e a Série B. Então, se a folha desses 4 caras, juntando a mensalidade, o Sport gasta 3 milhões, 4 milhões, isso tem que ser a folha do time inteiro na Série B. O Atlético Paranaense aí está provando que tem uma folha salarial inflada, não vai garantir acesso, tá? Agora, perdão, tá perto do G4, mas está sofrendo um bocado. Ora, perde, passa, desperdiça ponto. Ok, uma Série B é normal, mas isso o time não sobe. Esse investimento foi pro saco. Entendeu? Aí você vai ter que jogar mais outra Série B, ou seja, a mesma régua por baixo de receita com o time caro de novo. Porque, por exemplo, citando ainda o Atlético, tá com a folha salarial alta, aquele Viveiro mesmo, puta jogador do caralho, mas recebe um salário bacana. Mendoza tá lá, aqueles caras. Se o Atlético Paranaense sobe e ele joga com a base desse time na Série A receita sobe e eles vão de boa. Se brincar, a folha salarial desse time do Atlético Paranaense vai ser uma das mais baixas da Série A ano que vem se subir. Pra você ter noção. Aí você vai manter esses 4 caras que não provaram dentro de campo, tem uma puta folha salarial alta, e são os caras que
irredutíveis, vamos dizer assim, de verdade, a solução do esporte passa A, pela renúncia do presidente, B, pela barca, pela dispensa desses caras, e 3, ou C, demissão de César Lucena e dos caras, inclusive, que já vieram esse ano e não mostraram competência. Eu falei, acho que já falei em algum vídeo aqui, é que entre vídeo solo e o nosso são tantos. Ambrosini é um cara que ele é acostumado a lidar com empresas de produção de coisas de verdade, de produtos, sabe? Não com futebol, não com esporte. Então, por mais que ele seja um cara de sucesso nas empresas que ele trabalhou, o negócio é totalmente diferente. Mas está saindo de coisas para pessoas. Isso tem N fatores. E Derek chegou para mostrar isso. E aí, se você tiver mais o que falar, a gente fala, senão a gente já faz a transição para ele. É um movimento natural. Eu vou pegar até algo que tu falou lá atrás, lá no começo do vídeo. Foi que se o Sport tivesse feito a mesma coisa que fez esse ano passado tinha caído para C. Eu acho que o Sport fez exatamente a mesma coisa esse ano do que fez ano passado. E só não Ah, caiu para C isso porque é. é uma competição de um nível totalmente mais baixo e o Sport deu muita sorte. Porque o Sport fez muita cagada. O Sport passou a Série B inteira com Felipe, a gente refém de Felipe ali do volante. Com metade da Série B, o Sport sem lateral direito. Só foi ter o lateral direito quando o Cariús voltou Jogou da. na posição errada e É, acabou dando certo, mas deu na posição certa. mas não contratou. Porque vendeu o Pedro Lima, não repôs. É, Fabrício Domingues ali no meio, né? E tal. Enfim, e ficou o Felipe. Todo mundo morrendo de raiva de Felipe, mas se tirasse Felipe, ia ter quem? Não ia ter ninguém. Fábio Matheus foi queimado por Guto Ferreira. Enfim, o E Sport aí foi um. você olha o que foi que o Sport fez no começo desse ano. Começou o campeonato sem volante. Com apenas Zé Lucas e Domingues, que foi por isso que Zé Lucas ganhou espaço, tá? Porque o Sport Exato. não tinha volantes. Inclusive, Domingues não é volante, ele joga de volante, mas originalmente ele não é volante. E aí o Sport começou com um volante improvisado, um garoto da base, por sorte. Não por sorte não, a gente aí também vai ter o talento do garoto. Por sorte e também O Sport. qualidade do garoto. Ele se firmou, Domingues foi embora porque já não tinha clima com a torcida. Não foi por qualidade ou falta de qualidade, porque todo mundo que parou para aceitar de verdade sabia qual era o teto dele, e aí não é culpa dele, eu não acho. E aí o Sport começou o campeonato pernambucano, Copa do Nordeste sem volantes. Aí vai chegar Sérgio Oliveira, que até hoje a gente não consegue dizer se ele é primeiro volante, segundo volante, se ele é meio atacante, se ele é meio esquerdo, meio direito. Até hoje a gente não consegue dizer. Ele teve lampejos, mas ele é qualquer coisa. E se você é qualquer coisa, você inclusive pode ser nada. Nada. Convenhamos, sabe? E aí a gente olha assim, e aí o esporte coisou, mas veja, na Série B, seja porque a receita é curta, se o esporte gastasse na Série B o que gastou esse ano, o esporte tava fodido, pô, sabe? Então assim, o esporte vai ter uma sorte que assim, vai cair, repetir os mesmos erros, mas assim, o financeiro ele tá de certa forma sustentado de alguma forma. Seja porque tem Zé Lucas para vender, É, entendeu? Bem ou mal, por alto ou baixo, tem por exemplo, Domingues que pode sair, pode ser vendido. Mas, tipo assim, querendo ou não, tem algumas pequenas vendas, pode poder fazer outras grandes vendas. Como, por exemplo, até a própria, sei lá, Thiago Couto, Matheus, Alexandre. O Sport contratou esses jogadores com a intenção de que no final do ano eles vão se valorizar e eu revendo eles. E ok, eu sempre falei, esse pensamento é justo, o pensamento é justo, é válido. Agora, claro. os valores gastos e as peças não. E eu vou morrer criticando isso. Sendo que o esporte, querendo ou não, o esporte tem pequenas vendas esse ano que vai amortizar a queda de receita e de rebaixa e de divisão. Mas isso na Série B fudeu. Fudeu. Ainda assim o esporte tem sorte. Veja só, você for Pode falar. puxar um fio aqui pela memória.
Os últimos rebaixamentos do Sport, 2018, E 21. 2000, foi 2018, 2021 e teve de 2012, os últimos três, né? De 2012 para 2013, a gente teve um time totalmente modificado. Graças a Deus. O time da Série B era um time bem melhor do que o time da Série A de 2012. Por incrível que pareça, o Sport comete essas façanhas. É porque assim, olha, é muito foda. Eu vou parar de falar isso, porque senão vai ficar até chato sendo um bordão, um cacuete. Tipo assim, a gente já falou aqui em algum momento que assim, o esporte, quer queira, quer não como campeão, mas o esporte sabe jogar série B. Sempre que o esporte cai, o esporte sempre, não é que o esporte está cotado, o esporte ele faz valer a expectativa. Ou sobe ou bate na trave. Eu acho que 2023 foi um caso assim atípico, o esporte ficou em sétimo, mas assim também distância do quarto para o esporte, que era o sétimo, boba, distância boba, sabe? Foi mais questão, sei lá, uma vitória que fez uma diferença, sabe? E aí o esporte sempre sabe montar. Mas aí eu tenho medo do esporte ser aquele time, o Vasco, por exemplo. O Vasco, beleza, ele cai, ok. Mas o Vasco pelo menos sabe jogar a Série A. O Vasco sabe jogar a Série A, mesmo todo ano fica, eita Deus, fica perdendo para cair, mas o esporte, o esporte, eu tenho medo que ele se torne aquele time. O CRB, tá, sabe? É aquele time que não sabe que ele tá tão acostumado, igual o César Lucena, tá tão acostumado com aquela mediocridade de viver aquela situação direto, que viver aquilo ali depois já parece confortável. Ah, pra que eu vou subir? Pra eu tomar sacode e cair como uma das piores campanhas, como foi em 2025? Ah, não, tá bom aqui, sabe, sem chance. A gente vai vendendo alguns jogadores, aquela desculpa, quando estiver financeiramente bem, a gente monta um time só. Não vai acontecer. De verdade, não vai. E o último lampejo que a gente teve assim, eu ainda não considero o Sport um time de Série B. Você pegar os últimos 20 anos, aí você vai dizer, mas disputou mais Série B do que Série A e Mas tal. disputou. Ok, mas eu ainda não acho. Por quê? Porque os erros que fazem com que isso aconteça são erros pontuais. Não são fatores assim que você diz, o time está ficando pequeno demais para uma Série A. Talvez isso aconteça daqui a um tempo. O Sport está nadando de braçada para isso acontecer. Mas eu não fico olhando isso. O esporte, eu tenho medo. O esporte vai ser um Atlético Goianiense, um Não, Havaí, um América Mineiro. Quer queira, quer não, tá, é isso. Sabe, o América Mineiro foi pra Sula. Foi pra Sula. E aí onde tá? Lutando pra não cair pra terceira divisão. Não que o esporte tenha vivido isso depois de 2005. Mas o que eu digo é, o esporte sobe, quando dá, faz sua gracinha, mas depois no ano seguinte ou no segundo ano na Série A cai. O esporte não tem força, não tem competência, não tem financeiro para ficar na Série A. A mediocridade da Série B atrai o esporte. O esporte se sente atraído pela Série B. É incrível, porra. O Sport está refém de velhas práticas. Tem time, por exemplo, tu falou do CRB. CRB pode fazer a melhor gestão, ter o melhor gestor possível. Ele parece estar fadado a ficar na Série B. É um time que tem a cara de Série B, o América Mineiro mesmo. Eu não acredito num time que tem média de 1.000 e poucos torcedores por jogo. É um time que tem casca suficiente para dizer que é um time de Série A. Ele Veja. tentou ali, tal, conseguiu fazer 2, 3 campeonatos bons, mas ele não é um time de Série A, não é um time de massa. Aí a gente vai dizer, Deixa eu te pô, falar, se o esporte manter essas campanhas medíocres e ruins, essa torcida vai se tornar presente cada vez mais ou não? Me responde. Com tanto do esporte ser maltratado por péssimas gestões, de jogar mais Série B do que Série a torcida vai querer se manter presente? Não vai, não vai não. Então ela vai parar de torcer para futebol, ela vai torcer para Flamengo. A gente, é isso. é, É é, isso. É triste, é. é uma Hum. régua muito curta ainda. Ano que vem, se o esporte começa o primeiro semestre com um time regular, faz uma campanha legalzinha no Copa do Brasil, sei lá. Começa a jogar a torcida já abraça.
já lota ele de novo. Não, não sei. Veja, eu entendo. A torcida do Sport ela é muito Não vai ser carente e emocionada. em A torcida do Sport é muito emocionada. Tá me ouvindo? 2020. A torcida do Sport é muito emocionada, eu concordo. Mas veja, é... qual foi o nosso último grande título? Ou médio título? Porra, a gente pode considerar a Copa do Nordeste, lá de Que foi em 2000 e... 11 anos atrás, 2014. a idade da minha cunhada. Ou seja, a minha cunhada ela é rubro-negra, mas ela cresceu sem ver uma grande conquista do esporte. Eu acho que o seu sobrinho também, entendeu? Qual foi a outra antes? E Copa do Nordeste, olha lá, né? Porque Copa do Brasil 2008, né? Que já faz quantos anos? 17. Você tá entendendo? Então, assim, teve uma geração que cresceu com o esporte mais na Série B, na Série A, ganhando Pernambucano, que hoje em dia não serve nem para rivalidade mais, cada vez mais perdendo sua relevância. Meu amigo, de verdade mesmo, se o esporte manter essa gangorra de sobe e desce, ou de mais Série A e Série B, em 2000, sei lá, em 30, eu não duvido que tenha um alto número de torcedores mistos, ou que torce para misto assim, que eu digo assim, que torce para dois times, ou que torce para time de fora, bicho, de verdade. Rivalidade aqui, Infelizmente, isso... Oi? a rivalidade aqui, o fato da gente ter três times, de ter três torcidas, que uma instiga a outra de alguma forma, eu acho que isso meio que cria uma bolha em relação à entrada desses times. Eu acho que se isso tivesse que acontecer, já tinha acontecido em momentos bem piores. Pode ter E certeza. outra, e outra veja, em São Paulo, a gente pode olhar assim, tem o Palmeiras que se dispara, mas num certo patamar financeiro, Palmeiras, São Paulo e Santos não é tão distante um do outro. Então eles têm uma rivalidade ali, por ser os grandes do estado e tal, mas eles montam o time no mesmo patamar, de certa forma. O esporte não tem uma rivalidade, pode disputar o ah, mas eu ganhei mais títulos que você, ganhei mais jogos que você, ganhei de você e botei mais torcida. Mas e o time no papel? E as campanhas no final? Dada a sua respectiva divisão. O Sport pode bater no peito e dizer que fez uma boa campanha esse ano comparado a Santa Cruz? Ah, mas essa. Eu não quero saber. Mas na rivalidade. Sabe, tipo assim, quer queira ou quer não, São Paulo, Santos e Corinthians, eu vou ignorar o Bragantino porque assim não tem rivalidade com esse time. Mas Uhum. esses caras ali, eles têm uma rivalidade que de certa forma, eles, mesmo que seja um degrau só, mas essa rivalidade ajuda eles a se elevar. Então o Corinthians se divida para trazer DP, o Santos se endivida para trazer Neymar. O São Paulo se endivida para trazer, sei lá, Lucas Lima, Lucas Lima não, Lucas Moura, Caleri e sei lá quem, ou até Crespo, o salário do Crespo é alto. Tá, e aqui? Tá, beleza. O Sport se endividou trazendo Sérgio Oliveira, Pablo e Lucas Lima Sérgio e paciência. O Santa não, porque vive um patamar totalmente diferente. O Náutico também não. Então, tipo assim, quando você vê, é uma rivalidade que, pô, é legal. Eu gosto de zoar os tricolores e tal. Mas isso não eleva. E aí tem um presidente medíocre, que é Evandro Carvalho. Mas isso não eleva nada. Não muda o Mas, patamar. Então fica o tricolor preocupado em esperar uma derrota ou uma besteira do esporte para zoar o esporte. O rubro-negro vice-versa. E aí os times são saqueados. Coleciona fracasso, sabe? E mas aí? veja só, daí a você considerar que Pernambuco vai se tornar um reduto de Flamengo e afins, eu já, por conta desse desempenho, eu já acho que é um caminho bem. Eu acho que a gente ia ter precisar, pelo menos em relação ao esporte, a gente ia precisar de umas 4 a 5 administrações de Yuri Romão seguidas, assim, para isso. Olha, É, apesar da gente ter uma gestão um pouco melhor, que foi a de Bivar, o Sport subiu em 2019, pá. O Sport vem também tendo sabe, nossa, o presidente, porque veja, a gente vê, antes de Bivar, por exemplo, o Sport, Romão tá o quê? Vai fazer 6 anos, no poder 7 anos, né? Em 2026. Entre vices, entre suplente ali, enfim. Quando foi a última ano de gestão de Bivar, para ser mais sincero? de 2020. Pronto, veja. Romão tá há 5 anos e vai pro seu 6º ano.
Aí teve 2 anos de Bivar, não foi? Que ele nem quis se reeleger. Ele meio que, eu acho que ele já tava com problema de saúde. Eu acho que Ele, ele viu que ele ia morrer ali. ele ganhou a eleição e não. É, ele não Não, quis ficar, ele não quis ficar. Não porque ele é bonzinho, tá? Não vai achar isso, não, mas veja. Ele teve aquilo ali tudo. Aí antes disso foi quem? Antes de Bivar? Em nem. 2018. Martorelli, não foi? Aí Arnaldo foi Barros Martorelli ali. Arnaldo. Não foi? Veja. E aí foi quando o Sport viveu. Arnaldo Barros Martorelli viveu, fez ali mais ou menos o que o Homero fazia lá atrás. Mas o que o Sport ficou, uma dívida desgraçada, um rebaixamento. Oi? Uma irresponsabilidade absurda. Né? O Sport, eu não sei em qual foi o Nordeste 2014, quem é da gestão, mas se você vê, pô, o Sport nas últimas 4 gestões, 5, o Sport veio colecionar uma Copa do Nordeste, fora os pernambucanos. Como o pernambucano ele não serve para nada, porque ele não leva a um campeonato melhor ou maior, que não seja a Copa do Nordeste, mas ele por ranking. O Sport está sempre se classificando, ou seja, nem para isso serve. Financeiramente não serve porque não pagam. Ou seja, dá pra dizer assim, não, o Pernambucano é chato, é ruim, mas pelo menos dá pra pagar 2 folhas salarial, sabe? Janeiro e fevereiro. Não dá. Não é um campeonato com grandes times, onde pelo menos ajuda na receita de torcida. A venda de direito de transmissão também é baixa. Então é só aqui a Globo Pernambuco, eu acho que teve a Casel ou Gold que contratou isso. Mas também porque 600 mil. Pô, 600 mil não é nem salário de Sérgio Oliveira. Sabe? O Pernambucano, sabe? Que eu acho que é o segundo melhor campeonato do Nordeste, sabe? Na campeonato estadual, sabe? A gente pode discutir ele estar no top 3. Aí você vê por 600 mil, 1 milhão. 1 milhão. E a média de público você não pode nem justificar um ganho em termos de bilheteria, porque o pessoal está cada vez menos interessado em assistir um Esporte Petrolina quarta-feira às 8h30 da noite. Não dá, não dá. O time não vai pagar alto salário para, sei lá, um Náutico numa terceira divisão para contratar um jogador bom. Porque assim, se os três, por exemplo, como eu disse, montar um elenco massa, como o Santa Cruz teve, inclusive na Série B, antes de cair, teve aquela sessão ali. O time da Série B do Santa Cruz foi massa, velho, foi show, sabe? Então o Sport na Série A, o Sport tava na Série A, não foi? O Sport na Série A, o Santa na Série B, o Náutico também. E, pô, apesar do Sport estar numa divisão à frente, os times, os três batiam de frente, sabe? E eu acho que o Sport foi campeão da Copa do Nordeste 2014. 2 anos depois, o Santa Cruz foi campeão da Copa do Nordeste 2016. Ah, isso sim é levar rivalidade, melhor o desempenho dos caras. Começou a hegemonia ali do Fortaleza, Ceará e Bahia. Eu acho que teve algum título fora da casinha aí no meio também. Né? Pra Um, quê? um não favorito ganhou aí nesse período. Acho que foi o Campinense, não? O Sampaio, não, Não foi Sampaio. 2018? não Ganhou do sei, Bahia. não sei o ano certo. Mas o que aconteceu aí? O Ceará se organizou minimamente. O Sport teve ano aí que não disputou a Copa do Nordeste porque o presidente disse que o Sport era maior do que o Nordeste, que não sei o Acho que o quê. Sport ficou uns 4 anos fora, hein? Até quando o presidente perdeu a eleição, aí meio que a Liga do Nordeste meio disse, não, os Sport se bateu na porta, opa, quero voltar. Os caras disseram, aqui não, vai voltar não. Os caras disseram, calma aí, meu amigo, foi outro presidente. Eu Eu acho não que posso pagar pelo erro dos outros. foi Vamos Martorell. sentar com essa isso, beleza, mas só ano que vem. Esse ano mais não. A Mar- Sport tem que esperar mais um ano. Arnaldo. E só voltou com o Milton, eu acho. Acho que foi isso. Foi. Aí veja, aí o Ceará, o estado, tá? Olhou pra Pernambuco e disse assim, pô, olha os caras ali, ó. Santa Cruz, Náutico Sport fazendo rodízio indo pra Sul-Americana. Ganhando Copa do Nordeste. Um Pernambucano, o outro. O Náutico acho que ainda chegou a fazer semifinal ainda. Nesses últimos anos na Copa do Nordeste. Cara, vamos nos organizar aqui. Não nos unir. Mas vamos lá, gente, dentro da nossa casa. Vamos nos organizar aqui, porra. Vamos ter, tá ligado? Ter mais seriedade, mais compromisso. Mas, tá ligado? É isso. Tipo assim, o que eu tô dizendo é, se o esporte continuar colecionando campanhas medíocres,
por mais que venda todo um Neymar por ano, por mais que venda, eu acho que tende a ter menos torcida nas arquibancadas, que não necessariamente quer dizer que esses caras são mistos, tá? Não necessariamente quer dizer. O que eu quero dizer é que as pessoas vão, mano, eu vou, o esporte ou começa bem e termina mal, ou já começa mal e termina pior. Pra que eu vou pro jogo? Primeiro, ir pro jogo não é barato, ir pro jogo não é confortável, e ir pro jogo não é seguro, seja você homem ou mulher. E mulher é pior ainda. Você tá entendendo? Então o cara vai dizer assim, porra, será que vale a pena eu ir pro Esporte Operário às 9h30 da noite numa terça-feira, E a sabe? torcida, pelo menos olhando ao curto prazo, ano que vem, a torcida, se o Sport tiver ali terceiro lugar, campanhazinha boa, a torcida vai dizer, vale, e vai lotar ele. Tá Mais ou ligado? menos. Aí você vê, os caras botam ingresso caro pra caramba também. Pra mim, Série B deveria ter sei lá, uma nota de corte ali, no máximo ali, sei lá, R$ 50 inteira. No máximo, sabe? Se o time Aí você tiver pega. mal, eles Oi? botam. Se o time tiver mal, eles botam. Precisando ganhar, Mas isso aqui é foda. bota criança de graça, mulher, não sei o Isso quê. aqui é foda, porque você tem que criar um hábito de presença. E você não vai ter que fazer isso com a maré igual o dólar. Hora tá alto, hora tá. Eu quero ir pro jogo sabendo que, além de seguro, eu vou encontrar ingresso barato. Você tá entendendo? Então foi o seguinte, ó. O esporte já. Pronto, saiu a tabela, o esporte vai ter quem na Série B ano que vem? Vai ter, sei lá, 5 times lutando, 5 times grandes. Tá? Vamos supor. 5 times grandes. Aí cai Esporte, Juventude, Fortaleza e Santos, pronto. E aí ficou dois, sei lá, Atlético Paranaense e Goiás. É o seguinte, nesses 6 jogos aqui, ou então tira o Juventude, mas nesses 5, 6 jogos aqui eles vai elevar um pouquinho. Porque são jogos difíceis, que vão estar ali lutando pelo mesmo objetivo do time. Ou então tu faz o contrário, tu diminui, que é pra encher mesmo, sabe? E ter aquele fator torcida, da galera sabe vaiando. Pô, tu não vai pegar. Ah não, mas aí o esporte, poxa, o esporte tá na primeira colocação, sei lá, 1 ponto do segundo, e aí vai ter o jogo entre o primeiro e o segundo, e aí o Sport vai botar ingresso caro. Ele tá precisando contar com o valor, perdão, pô, esqueci agora, mas tá podendo contar com o ponto dentro e fora de campo, aí tu vai aumentar para afastar a torcida, peraí, pô. Então, assim, deveria ter sabe, um saldo médio ali, porque como eu disse, não é barato ir, não é seguro, não é confortável, você fica ali naquelas cadeiras, para quem não fica nas sociais, que também não é confortável, mas você fica ali naquele cimento duro, alto, que se você escorregar ou você cair lá embaixo, você tem um corte desgraçado, sabe? De noite, naquelas calçadas, você pode tropeçar ou até ser assaltado, para quem é mulher, ser assediada, aí tu vai botar 50, 60 contos, 70 contos. 80 conto inteira. Não justifica. Não justifica. Então assim, beleza, o esporte caiu e tal. Ó, sei lá, agora sim, é um compromisso que você tem que firmar, tá ligado? Sei lá, bota ingresso a 50 conto inteira. Ó, não que vai ser o ano inteiro esse valor. Mas tipo assim, pessoal, nosso maior valor do ingresso vai ser 50 conto. Ah, mas a Esporte Santa Cruz em casa é 50 conto inteira. Pronto. Você tá Mas aí ligado? esbarra com o plano de sócios, esbarra com o pessoal que faz check-in. Então, se for mais vantajoso Concordo. o Mas ingresso, veja, para que eu eu vou. sou sócio, você é sócio. Você tem alguma vantagem com o seu plano? Porque eu particularmente não tenho. Não, mas aí, pô, aí não é questão de você ter vantagem. Também né? Aí uma coisa do clube não ser capaz de fidelizar o torcedor a ponto dele se sentir prazer em virar um sócio e tal, e se sentir em vantagem também, de certa forma. Como um consumidor deve se sentir, né? Porque o esporte, de certa forma, é uma empresa, está oferecendo um serviço, tem que fidelizar o consumidor de alguma forma, então é uma coisa que o esporte não faz. O torcedor do O esporte meu parece plano, o meu sempre. plano atual, que inclusive se encerra agora em dezembro, eu pago. Ela passei acho que R$ 35. Eu acho, tá? R$ 35. E aí, enfim, eu passei ele inteiro no meu cartão de burro. Aí eu fui dividir meu cartão e ficou R$ 50, tá ligado? Todos os meses. Ainda assim eu tô pagando por mês uma parcela.
o que uma pessoa pagaria num jogo. Ainda assim vai estar em vantagem. Consegue entender? O sócio ele já vai ter o seu lugar garantido ainda. Então, tipo assim, eu posso, como eu disse, o esporte joga uma vez, 2 vezes por semana, né? Normalmente. Ou seja, o esporte tem 8 jogos por mês. 4 em casa e 4 fora. Se cada jogo for em média R$ 50, tu tá pagando 200. Se tu for sócio, tu vai pagar 35 no mês só, se é o plano mais básico, tá? Se for o plano mais básico. Se for o plano intermediário, ainda assim vai. Se tu pagar o teu plano mais caro, o plano mais caro do esporte, ou pelo menos, acho que é 4 níveis, né? Se for 4, tu pega o terceiro ali, o segundo mais caro. Tu ainda assim vai estar em vantagem, porque como eu disse, é uma média de 50 conto por mês. Vai dar 200 conto por mês, média de 50 conto por jogo, vai dar R$ 200 por mês, tá ligado? Ainda assim vai estar em vantagem. Só que o que eu quero dizer assim, eu só sei 50 conto como um exemplo, mas assim, velho, tu não pode dizer que conta com a minha presença, porque é um jogo importante, é valendo o título, valendo acesso, contra o time que seja na caralho de asa e meter ingresso a 80 conto. Mas tu quer contar comigo desse jeito, tá ligado? Não dá, na verdade, não dá. Mas são Tu duas. tem que... É assim, Oi? é porque, como é que eu posso dizer? A culpa, de certa forma, é do próprio esporte, de não conseguir justificar esses valores, a não ser dizer o seguinte, que os custos de manutenção estão mais altos do que nunca e que tipo, não dá para se fazer futebol praticando preços menores do que esse. Ok, eu É a concordo. mesma desculpa de sempre. Eu concordo, porque assim, se você for olhar para a elite do futebol brasileiro, os times de Série A mesmo, constantes e tal, e os preços que eles praticam não fogem muito disso, não. Mas aí E, você está falando, por exemplo, da série. Veja. mas aí o que é que o esporte não oferece para o seu torcedor? Um monte de situações. A única coisa que o esporte oferece para o torcedor, para o sócio, é a presença, a prioridade no check-in do ingresso. Porque um E desconto muitas vezes safado, ainda coleciona problema, né? Ainda coleciona um desconto polêmica. bizarro ali, ridículo, na hora de você comprar um produto na loja do clube. Um descontinho ali para você usar ali a sede, algumas coisas que pouquíssimas pessoas usam, tenho Nem dá certeza. pra usar a piscina porque é caro. É caro pra você fazer o exame. E antes era de 6 meses, agora é de 3 meses, daqui a pouco vai ser mensal. Sabe? Então, tipo, eu fico. Cara, eu fiquei muito surpreso porque eu tenho plano, meu plano acho que dá direito a 10 ou 20% de desconto em Uhum. produtos oficiais. Eu fui comprar, eu fui renovar meu plano, acho. Renovar meu plano e comprar a camisa. Ela tá chegando no aniversário, fui comprar a camisa da Consciência Negra. Que eu achei linda, 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 linda. Cheguei lá, perguntei, nossa, qual é essa camisa aqui? Ela disse, pô, X reais. Eu disse, tá, beleza, eu sou plano sócio, eu sou sócio. Ela tem o tal cartão, aí disse, tô, fiz a minha carteira, mostrei. Beleza, passou, guardei as coisas, peguei a bolsa, mó bonitona, parece aquelas bolsa que vem raio-x, sabe, de hospital particular. Uma bolsa de papel dura, pá. Fui, beleza. Aí na hora enquanto eu tava esperando chegar a minha vez, aí eu olhei assim, oxe, a camisa da X. A mulher disse que eu tinha Y de desconto, olhei aqui a nota fiscal, saiu pelo mesmo preço de que se tivesse comprado que não fosse sócio. Ou seja, ela pediu minha carteira para nada. Sabe? Usou plano, meu plano estava ativo, eu só fui renovar, porque como eu ia comprar camisa, time, eu já fui já. Meu plano estava ativo, meu plano estava ativo. Aí eu ia voltar, foi porque ela falou, não, deixa isso para lá, tá um sol quente e tal. Mano, eu fiquei invocado. Então, tipo assim, eu pago tudo direitinho. Eu pago anual, debita, tá ligado? Inteiro, debita. E aí não tem como dizer que eu deixei parcela atrasado. E qual a vantagem que eu tive? Quem usar o coisa eu tenho que gastar, sei lá quanto para fazer o negócio, que usar cada 6 meses, do nada é 3, sendo que quando você vai fazer o exame, volta e meia tá fechado, amanhã, é isso e aquilo. Tipo, é um negócio que já não me coisa. Aí veja, no começo do ano a galera diz assim, ó, o ingresso vai subir, estamos na Série A, para manter o salário de Lucas Lima e disse aquilo, a gente vai ter que fazer isso e tal. Mas e ano passado, tu toparia pagar 90 conto para ver Felipe desfilando em campo? Grande Fiuí.
sabe? Não é só a divisão que conta, é também o investimento no elenco, É, é os jogadores em campo, sabe? Porque, tipo assim, Felipe era ruim, mas também não tinha um salário alto. Já Pablo é ruim e tem salário alto. Eu não quero pagar R$ 90 ano que vem pra ver Pablo jogar e perder gol, sabe? complicado. Eu não quero. Ele Porque, tipo não vai assim, estar no Sport na Série B em 2026. Isso aí é uma a gente profecia. vai falar, vai virar tema de vídeo, tá? Tô só avisando o pessoal aqui. Vai virar, calma. O Sport Vai. ele nunca manteve essa porcentagem absurda de elenco que o Yuri Romão falou, de uma Série A para uma Série B, numa queda. Isso nunca aconteceu. Nunca diga nunca. Isso nunca aconteceu. Os próprios jogadores vão tomar a iniciativa de pularem fora do bar se a direção do esporte não, fizer, não tivesse iniciativa. Derek está aí, a gente já pode aproveitar e já adentrar nesse assunto sensível. Eu nem sei mais se saiu mais alguma coisa, porque o staff dele disse que ele ia soltar a versão dele da história. De De que, Derek. que não condizia com a realidade que o esporte tinha falado em relação aos atos de disciplina. A justificativa foi ótima, né? Ele não ia treinar porque ele era o artilheiro do time. O cara Tu chegar e mandou dizer, mensagem pra mim, eu vou ler se é verdade ou não essa história. Porque às vezes a galera cria fake news e bota o nome de jornalista conhecido em Pernambuco, ou da imprensa pernambucana, e aí acaba acontecendo. Volta e meia eu vejo o Pedro Maia dizendo, pessoal, eu nunca postei nada sobre isso, tá? E se isso tomar mas dimensões eu vou processar, ele tá certo, tá? estava Aí tem no. aqui, veja bem, eu tô dizendo aqui, nem que essa história é mentira, sei lá, ou que o Pedro Maranhão tá mentindo, porque às vezes ele pode ter ouvido isso, entendeu? E às vezes nem é mentira, nem é verdade. Mas veja, segundo a apuração do repórter Pedro Maranhão, o atleta Derek, desde a sua chegada à Ilha do Retiro, vinha acumulando pequenas infrações às normas internas, como não realizar refeições no CT, levar familiares ao vestiário antes das partidas. E nesta quinta o atleta se negou a fazer o trabalho de recuperação física, alegando ser o artilheiro do time. Veja, particularmente falei, isso tá com muita cara de ser mentira. Eu acho. E se for, como é que o cara sai da Série B, do time que não em nenhum momento esteve lutando para subir, para jogar a Série A, e desde o começo ele é uma... Olha, veja, Derek, ele é um cara que ele é um pouquinho difícil, a gente sabe. Bom, para quem sabe, sabe. Mas eu não acredito que o cara que tem uma subida de degrau na carreira vai fazer uma merda dessa. Você tá entendendo? E principalmente, beleza, veja, mas ele agora faz sentido porque ele está sendo preterido por Bahia e tem outros times aí. Não, eu vou até querer falar com eles mais pra frente, mais pro final, se ele cabe ou não, mas enfim. Assim, o cara não querer comer no CT e ter a família ali no vestiário, eu não acho isso como infração grave. Como um motivo que vá, sabe? Até porque, veja, tá dizendo que ele fazia isso desde quando ele chegou. E o cara é artilheiro. Não que isso justifique, mas você vê que isso não tá influenciando. E ninguém impediu dele fazer isso. Tipo, da primeira vez que ele fez, ó, dá mais não. Ele dizia, ok. Parece que ele falou, tá, vou trazer mais não. Aí 2 dias depois tava a família dele lá de novo. Sabe? Eu não acho. Eu entendo que deve ter umas regras ali, onde a família pode até ir, mas não pode ficar no vestiário, porque é um ambiente de concentração e tal. E veja, isso impediu dele ser o artilheiro de verdade. Pronto. Mesmo vamos supor que isso aí ele disse assim, ele não quis treinar hoje, porque ele disse que ele é o artilheiro do time. Veja, mas ele mentiu. Porra. Dois errados não faz um certo. Tá ligado? Tipo assim, você vai punir o cara porque ele tá levando a família no vestiário. Mas o cara tá entregando. Quem não tá entregando é o time, porra. Individualmente o cara tá fazendo a sua parte. Pablo não leva a família pro vestiário. Entendeu? Pablo Tá, treina. beleza. Quantos caras lá dentro tá levando? Aí você vê, aí Léo Pereira. Aqui não é um juízo de valor. Léo Pereira tá indo pra balada e comendo puta. Não consegue dar dois piques que perde a bola. Sente cansaço, estiramento na coxa. Não é no vestiário do esporte. Ali é na residência dele. Tá Aí, pô, ligado? É isso.
Eu tô aqui partindo do princípio que isso aqui seja verdade. Essa história de que ele estava levando a família no vestiário e não estava almoçando ou fazendo refeição no refeitório. Tu vai Acho punir o que cara por isso? isso tem cara ele mexeu no ego de alguém ali dentro. Você tá entendendo? Pra mim Sabe? eu acho, eu vou dar aqui uma teoria que a gente vai ver depois. Eu vou até ativar o sininho dos repórteres pernambucanos aqui. Camila, Pedro, que assim, você vai ver. É capaz, no próximo episódio, a gente tá gravando aqui excepcionalmente numa quinta, espero só estar na sexta. A gente ia gravar na terça, mas o jogo seria na quarta. A gente preferiu deixar pra gravar na quinta. E veja, eu acho que na terça que vem, ou sei lá, na quinta que vem, semana que vem, quando a gente for gravar o próximo episódio, a gente vai ter parte dessa verdade. Talvez a gente nunca saiba a verdade inteira, mas a gente vai ter parte dessa verdade. Pra mim é o seguinte: Derek, ele é um cara realmente, ele tem um pavio um pouco curto. A gente já viu, inclusive, até ele brigando por dentro de com outros jogadores dos outros times. Eu acho que Derek, ele se cansou do Sport perder mais uma vez. Se mostrando, de verdade, ele tentou algumas vezes. A gente viu, eu vi no primeiro tempo, Derek se esforçando no primeiro tempo. Eu vi. Eu vi. E não é só no jogo de ontem, nos outros jogos ele sempre vinha fazendo. Até nos jogos que ele não fazia gol, que ele vinha abaixo, ele também tentava entregar. Era que muitas vezes a bola não chegava. Ou quando chegava, ele, sei lá, ele era derrubado, empurrado, chutava, mas perdia a velocidade no meio do caminho, a bola ia devagar. Mas ele estava tentando. Tanto que se você olhar os números de finalização, Derek é um dos maiores da Série B, da Série A, perdão. Mesmo com o time na última posição. Que tá o Lucas Lima lá criando, um dos maiores criadores de finalizações do campeonato. Veja, pra mim é isso. Eu acho que ele chegou ao estresse máximo, sabe? Pra mim, foi a gota d'água o jogo de ontem. Ele ficou puto, ele vê salada atrasando, FGTS, direito de imagem, a torcida se esvaziando, e quando vai, ainda assim vai para cobrar, não vai para tirar o presidente do poder. O cara assim mesmo quer saber. Os caras não vão renovar comigo, porque assim, quer queira que não, tem um time querendo me contratar. Eu sei que eu vou ser dispensado desse time aqui. Eu tô aqui lutando pra nada. Eu não vou ter na porra nenhuma não, amanhã não. Eu não vou não. Sabe? De verdade, você vai dizer assim, mas ele tá errado, veja. Pro esporte querer estar certo, o esporte deveria, no mínimo, cumprir com suas experiências. O resultado não vir faz parte. Faz parte, sabe? Palmeiras não pode reclamar que tem salário atrasado. Mas o Palmeiras perde, pouco, mas perde. Sabe? Aí o esporte, veja, o esporte não tá em dia com os atletas, aí quer cobrar do jogador, de novo, dois errados não faz um certo. Mas pro esporte não dá margem para esse tipo de comportamento. Paga em dia, tá ligado? Paga em dia. Porque o esporte até pode ir na FIFA, na CBF, sei lá, onde vai dizer assim, meu irmão, esse bicho aqui, ó, tá tirando onda comigo, eu vou afastar ele aqui, segundo a lei, ó, tá tudo aqui em dia. Porque, por exemplo, veja, se der quem quiser, sei lá o que, ele vai dizer assim, beleza, então rescinde aí, pô. Pronto, ele vai sair. E se ele quiser processar o esporte? A dívida do esporte com o Derek poderia ser X, posso tornar X vezes 2 por burrice. Tu tá ligado? Aí aquele negócio, aí veja você, até mesmo tu como trabalhador. Aí tu, porra, o patrão, ele não dá boas condições de trabalho, o colega de vocês, porra, tem gente até de fazer coisa pior, aí depois vai dizer assim, porra, Rafael, mas tu tá atrasado. Tipo, porque tu tá atrasado, eu vou descontar aqui teu salário. Tu vai dizer, puta que pariu, meu parceiro. Tem gente fazendo pior, não tem o salário descontado, tu tá me devendo, eu não tô aqui te cobrando. Os caras, o resultado da péssima meta que a gente não bateu ainda, ou a meta negativa, não é por causa de mim, porque apesar de tudo eu tô tentando e tu ainda vai me penalizar. Peraí, porra. Tá entendendo? De novo, dois errados não faz o certo. Mas se o esporte quisesse estar no direito de reclamar, faria a sua parte. É Aí tu vai um, e dispensa. Pra mim o esporte foi isso. O esporte não estava rebaixado por causa disso, mas foi a última pá de terra no caixão do esporte. uma sucessão de erros. Eu acho assim, eu não, caso seja identificado, eu não acho que ser o artilheiro do time justifique o cara querer se comportar ou querer. Calma, stop. Pronunciamento de Derek Lacerda, a 9 minutos. Posso ler? Manda. O staff lembra do que tu vai falar, é porque foi de última hora aqui. E bom, não é ao vivo pro pessoal, não é ao vivo pra gente. O staff do atleta Derek vem a público a esclarecer
os fatos referentes à divulgação na data de hoje, dia 6, do comunicado do esporte acerca do afastamento do jogador sob a alegação de indisciplina, entre aspas. Derek é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 6 gols, e o vice-artilheiro o vice-líder em participações de gols no ano. Seu profissionalismo, seu compromisso com o esporte e sua entrega estão comprovados pelos números e pelas atuações apresentadas em campo. Para mim está parecendo a nota genérica até aqui. E é o segundo parágrafo. Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida ao não, algo não condizente com a história do clube e de luta até o fim, afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro, assumindo, aí esse parágrafo tem o que eu falei, assumindo consequentemente que desistiu de lutar pela permanência do campeonato. O atleta Derek reafirma sua total disponibilidade para lutar até o final, não só pela permanência do clube, mas pela honra e dignidade da camisa do Esporte Clube do Recife, que merece total respeito, assim como sua torcida, que se doa de corpo e alma todos os dias pelo clube e espera sempre o máximo empenho de seus atletas. O atleta seguirá sua carreira mantendo profissionalismo e entregando resultados como de costume. Posso falar ou quer falar? Me chamou a atenção essa o esporte desistir de lutar, isso aí a gente já tá, desde que tirou o Daniel, tá notório, né? Ter colocado isso numa nota, isso para mim diz muita coisa sobre o jogo de ontem, inclusive, sobre o É desempenho do jogo. sobre isso que eu estou falando. Entendeu? Tipo assim, ele realmente, como eu disse, ele pode realmente não querer treinar hoje, tá ligado? Mas o esporte, veja, ele não quis treinar hoje, não foi por causa somente de ontem ou por causa do que ele vinha fazendo já, tirando onda. E o esporte hoje não rescindiu, não afastou, não foi por causa do negócio da família dele não comer. Você tá entendendo? É como eu disse, essa nota reforça a minha teoria de que sim, ele se recusou a treinar, mas por raiva da mediocridade do time, da demissão do Daniel Paulista, querendo ou não. Foi um cara que foi com ele, que fez muito gol, que tinha muita confiança, muito carinho, muito respeito. Isso liga com o assunto que a gente começou o vídeo, sabe? De que com a saída do Daniel Paulista, muita coisa ali desandou dentro e fora de campo. E que o clube ele tá afastando e vai afastar jogadores que não tem contrato com o Sport até o ano que vem. Você tá entendendo? Então o Sport tá se desfazendo agora. Ou seja, para mim é isso. O Sport tá se desmanchando agora de jogador. Já caí mesmo, então foda-se, Derek, vai embora. Ah, mas tu é artilheiro do meu time, foda-se. Derek, então tipo assim, corre o risco de Derek, Hereda, Léo Pereira, todos os jogadores que não tem. Mas será que o Sport vai fazer isso com o Sérgio Oliveira? Será? Paciência. Entendeu? Então, pra mim, como eu disse, os dois estão errados. Derek, porque assim, quer queira, quer não, por força de contrato, Derek tem que ir, pô. Tá ligado? Ele tem que ir. Só que o esporte não tem moral nenhuma pra querer compromisso. Se o esporte é uma zona do caramba e nem paga o salário. Porque se o esporte pagar salário, ó, o que acontece nos bastidores não é responsabilidade sua, não é da sua conta. Eu tô lhe pagando em dia, jogue. Você tem contrato, jogue. Sabe? E aí, sabe, os dois estão errados, mas o esporte tá bem mais e acha que pode cobrar alguma coisa. Para mim é isso. Para mim é isso. É uma situação que, vez ou outra, acontece com jogadores que atuam em clubes brasileiros. Estava acontecendo recentemente, não sei se está ainda, no Atlético Mineiro. De atraso de salário e tal, os caras de repente trouxeram o São Paulo e deu uma chacoalhada lá, deu uma melhorada. Mas na época de Cuca, só se falava em salário atrasado no Atlético. Chegou uma hora que o Atlético tava dando beijo ali na zona de rebaixamento, quase. E depois que eles E vem deram uma... flertando, né? O Atlético vem flertando. Já umas 2 ou 3 temporadas, apesar de estar na disputa pelo título da Sul-Americana, o Atlético vem flertando com o rebaixamento. Os times mais endividados, que se cair para a Série B, vai ser problema. Enfim, mas eu ainda continuo, eu vou falar a mesma coisa que eu ia falar antes da notinha aí de Derek. Ser o artilheiro do time não justifica comportamento, ou querer um comportamento diferente, ou querer ter um comportamento diferente dos demais.
se há alguma coisa diferente aí em relação a jogadores que estão com atitudes ruins e não estão sendo cobrados, e o peso está em cima dele, já que ele é um cara que está, tipo, tem contrato até o final do ano, não vai seguir e tudo mais, aí é outra história. Tipo, a notinha dele não colocou isso, tá ligado? O que a nota dele colocou aí foi que o Sport está se desfazendo de jogadores e isso a gente não está vendo o que está acontecendo. E convenhamos que é tipo assim, Ainda não está acontecendo. Possa ser que aconteça, mas tipo, é uma coisa que não não tá, desmentiu nada, né? não Tipo desmentiu. assim, Justificou que ele é o artilheiro do time e tipo, os números falam por si só. Porra, mas vai chegar em qualquer outro time, vai meter gol e vai dizer amanhã não vou treinar não porque eu fiz gol é ontem. assim que tu quer fazer no Bahia? E aí? Tá ligado? Então assim, Eu mas espero muito, muito, muito que esteja captando nosso áudio, nosso vídeo. O episódio de hoje foi bizarro, foi um pouquinho caótico antes e um pouco durante disso. E é foda, eu não consigo, velho, eu não tenho argumento. Como Derek tá errado, o Sport tá errado, só que o erro do Sport deu margem pra Derek errar. Você tá me entendendo? não, pô, deu e não deu. Porque o que acontece com o esporte acontece com metade do Campeonato Brasileiro. Pode-se dizer assim. Então, vê, o Aí Sport tem tá que, com o salário atrasado, vamos lá, mas Hulk, ainda tava com o Daniel Paulista, que tava exatamente. sendo um ponto de coesão desse elenco. Só que até isso o Sport quebrou. Ou seja, o único elo que sobrou para não criar um caos, um pandemônio, o Sport foi lá e puf, quebrou. Uhum. Irmão, aí agora aí tu vai punir o jogador. Não que ele não mereça, sabe? Mas é tipo assim, tu fez toda, como eu disse lá no começo, toda aquela cartilha de Ai, merda. já, Que, sabe? o Tipo, é esporte procura difícil, o pior pô. timing das coisas. Pós-derrota de um jogo melancólico, do pior público e tal, aí no dia seguinte você afasta um em O tese artilheiro do teu o time. artilheiro do time, dizendo que ele tá com atos de disciplina. É Eu tipo, falei aqui com o meu irmão, tá vendo? ah, Que a gente tava comentando aqui que eu falei com o meu irmão. É... Eu falei assim. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ver se. Porra, enfim, foda-se. Que é assim. Não dá pra você dizer que o afasta. Que tipo assim. Tá, deixa eu. A pior notícia do esporte sempre é a próxima. Sabe? Você tipo assim. Pô, velho, que merda. Isso não pode ficar pior. O time perde pro Juventude em casa 2-0. Isso não pode ficar pior. Aí o Sport rescinde contrato com o artilheiro do time. Eu não vou nem falar nisso, mas eu tô com medo, de verdade. Eu tô com medo do que pode acontecer com o clube até o final do ano, pô. Eu tô com medo. Não é que vai vir é, uma bomba e explodir um meteoro. Eu não duvido. Mas dentro do possível, o que caralho pode acontecer com essa instituição, bicho? César Lucena ser efetivado como técnico do Sport 2026. Sempre pode Nem se ele piorar. ganhar, nem se ele ganhar até todos esses últimos jogos, nem se ele meter uma goleada de 7-1 em cima do Flamengo. Não, não, pelo amor de Deus. Sempre pode piorar. Não duvide. Aí tipo Mas assim, eu acho que o que está acontecendo é aquele caos mais inflamado que tipo furou a bolha, entrou na cabeça do elenco. E não tem o que fazer porque César não é um cara que tem pulso. Acho que nem ele não passa a impressão que tem pulso nem na casa dele, né? Pensando no âmbito pessoal, assim, me desculpe a pessoa César Lucena, mas é um eu cara não vou que rir não, porque aqui em casa não é tão diferente não, sabe? Quem não manda é a passa. mulher, então nem... Eu não Eu, vou dizer, eu vou julgar, não vou rir não desse cara não. eu não vejo César com força suficiente para conter nenhum ato de rebeldia ali dentro do elenco do esporte. Então, No assim, clube ele já não era quando jogador, quem era a Dutra e os caras, ele não era. Mas assim, eu fico assim, de novo, dois errados, mas pô, dois errados não faz um certo, o que a gente já sabe disso, mas vê. A gente olha pra, veja, o que a gente vê de Derek é subjetividade e de certa forma, como eu disse, o que de fato aconteceu, a gente não tem certeza,
Mas a direção, o staff dele não negou. Só disse que ele tá errado, mas apesar de tudo, o esporte tá errado também. Sabe? É igual briga de casal. Sabe? Ah, eu tô errado, mas você tá errado também. Sabe a disputa de quem errou mais. Sendo que os dois erraram. Ó, eu errei, é isso, enfim. Mas de novo, cara, a gente olha assim, cara, Léo, isso, os erros de Derek não tava influenciando no péssimo desempenho dele, não tava dando um péssimo desempenho, diferente de Léo Pereira. Léo Pereira tava na noite, todo mundo sabe que pô, o álcool ele resseca o osso, sabe? Ele causa enxaqueca, ele deixa o corpo mais debilitado, porque o álcool ele agride o cérebro, sabe? A pessoa fica uma noite sem dormir, porque que tá bebendo na balada. Ninguém vai pra casa de 2 da manhã pra tirar um sonequinha. Aí você dorme de que horas? 3 horas, para de 9 horas você tá no CT? Tu não vai dormir 6 horas, meu parceiro. Futebol é um esporte de alto rendimento. O que ele faz ali com as ligas ali do job, pra mim, sabe? Mas isso, querendo ou não, a balada e o álcool em si influencia. E ele é ser humano, ele tem o dedo de beber, mas, sabe, vamos ter bom senso. E aí você vê, Derek errou, teve um ato de desempenho. Pô, cara, senta aqui. Ó, senta aqui, vamos conversar. Por que tu tá assim, B? A gente perdeu e tal, mas veja. Tu tá jogando aqui o que tu tá e o Bahia tá de olho em tu. Como se for. A gente já caiu. Se esforça mais. Porque quem sabe pode ser um time, sabe, um time maior, melhor que o Bahia, sabe? Se tu for ali chegar, sei lá, ter uma proposta, o cara mete até uma dessa. De ser, sei lá, pelo menos reserva de Pedro. Pô, Pedro pode ir pra Copa ano que vem. E que tal tu ficar? Sabe, sei lá, você sabe se tá com essa. Porque veja, Léo Pereira errou, ficou afastado, mas deu nem 2 jogos, voltou. É. Que tipo Titular, de hein? gerência? Entendesse que tipo de gerência é esse? Ah, mas mudou de técnico, o técnico. Não, veja. César, tu vai assumir hoje, tá ligado, né? Daniel Paulista quis ir embora, ou eu mandei embora. Mas ó, aqui tá uma lista de jogadores que não vão jogar. Aqui eles ainda estão de castigo. Não é porque Era. trocou o diretor que o castigo foi embora, não. Ou o professor, não é porque trocou o tio ou a tia da escola, da sala de aula, que os alunos vão sair do castigo, não. Ó, esse cara aqui não joga, tá? Por mais que ele precise, ele vai ter que aprender os erros dele, é isso, tal, tudo direitinho. César Lucena volta, primeiro jogo, já bota ele como titular, não é nem como banco. Aí veja, aí o cara como Derek que tava entregando, apesar das coisas que estão alegando, certo ou errado. Aí tu vai e rescinde o contrato. Lucas Cunha tá ainda recebendo pelo esporte, porra. Por que tu não rescindiu com o Lucas Cunha? Colo Ramírez. Colo Ramires, você tá entendendo? Paciência. Você tá Tá. entendendo? Não, mas beleza, passa esse alto salário. Mas veja, Lucas Cunha, o salário dele é dividido. Não é Porra, um mas já compromisso do. que é para deixar o cara só treinando no banco e não utilizar ele em momento nenhum e pagar o salário dele até o final do ano, afasta, pô. Entendeu? Bota o menino da base no lugar lá no banco e vai fazer uma graça, entrar de vez em quando. Aí você vê, a mesma direção que por nada afastou o Matheus Alexandre. Ah, mas ele é ruim. Não, calma, não tô aqui julgando a qualidade dele. Ele fez o quê? Qual paleta ele levou pro vestiário? Onde foi que ele deixou de comer a refeição dele? Quando foi que Matheus Alexandre não quis treinar? Porque até agora eu não ouvi nenhum, eu não vi notícia, eu não vi ninguém que trabalha no clube, eu não vi história nenhuma. Ah, não, é porque o jogador Matheus Alexandre, ele tem um Ele comportamento foi, ruim. Você não vê. ele foi afastado por questões técnicas. Entendesse? E o Tipo Paulista assim, o esporte não tem abraçou. nem critério, o esporte não tem nem critério nem das penas que ele. Só não tem critério de contratação de técnico, não tem critério de contratação de elenco, não tem critério de contratação de diretores de futebol, não tem critério nem pra punir jogador. Ô bicho, vem cá, senta aqui. Porra, faz isso não, pô. Olha o exemplo que tu vai dar aqui. Porra, tem Zé Lucas que apesar de estar na seleção, mas joga contigo. Tem outros moleques, tem uns caras aqui que jogam contigo. Pô, o Bahia tá de olho. Mas quem sabe, vai quando desperta sei lá, o interesse do time de fora, do Brasil. Pô, fica aqui, porra. Que é isso? Treina aqui com a gente, pô. O esporte já caiu, então tira esse peso dos seus ombros. Os seus gols não vai ser importante para nós, vai ser importante para você. Agora você quer jogar na Europa, agora é com você. Tu tá ligado? E aí você já transfere o peso para ele de novo. Tá ligado? Olha, tu entendeu? Você diz aí, ó, quero sair, quero jogar aqui. Você que decide. Entendeu? O seu futuro depende de você. O nosso, por incompetência minha, já tá sacramentado. A gente caiu, mas e o teu, parceiro?
Tá entendendo? De verdade. Eu acho assim, pô. Eu acho que o esporte enquanto gestão, eles nunca estão preparados para nada. Mas ninguém estava preparado para Daniel Paulista dar o foda-se tão cedo. Eu acho que existia um plano para Daniel continuar no esporte e eles estavam muito seguros disso até o final do Campeonato Brasileiro. Daniel se ligou em alguma coisa em relação a já pensando no ano que vem, tipo, essa Série A já deu. Vou Mas tentar. eu acho, veja, eu acho que Daniel se ligou, velho. Não é por questão de nível técnico. Porque, como eu disse, por força de contrato, ó, o contrato vai até o final desse ano, ou para jogadores que tem até contrato ano que vem, mas tem um salário alto, o Daniel Paulista sabia que ia ter que fazer uma reformulação de elenco. Daniel Paulista, inclusive, já treinou o Sport na Série B e já treinou, por exemplo, o time no começo da temporada. E fez seu planejamento no CRB, por exemplo. Acho que o CRB é o time que ele mais treinou. Sabe? Então ele já começou, ele já fez planejamento de Série B pro CRB. Você tá entendendo? Ah, mas o CRB tem uma receita menor do que o Sport, mas ele participou. Eu acho que o problema de Daniel Paulista ter ido embora não foi nada com receita e qualidade de jogador. Para mim foi muito de quê? Ou ele se decepcionou com algum comportamento ou com alguma promessa quebrada por alguém lá dentro. E alguém a gente sabe que é, sabe? E o Dilmão, pra mim, não tem a ver com os atletas. Os atletas estavam fechados com o Daniel Paulista. Inclusive, veja, a gente soube alguma briga do elenco, de alguma disciplina com o Daniel Paulista, além de Léo Pereira. Assim, porque quer queira, quer não, Léo Pereira estava jogando e estava entrando. Não É, estava jogador. performando bem, mas estava. Ele não se recusou a jogar. É. Depois que o Daniel Paulista sai, tem caso de jogador que não quer treinar. Por quê? Porque aí quando o Léo Derek fazia gol, ele saía de lá, abraçava o Daniel Paulista. Por quê? Porque ele reconhecia que foi na mão do Daniel Paulista que, mesmo o time na merda, ele fazia seus golzinhos. Tá entendendo? Então, pra Como mim, eu acho que o Daniel Paulista não saiu, não foi por questões técnicas nem financeiras, mas sim por relacionamento que azedou com alguém lá dentro do clube. Daniel, isso eu falei lá no grupo, Daniel, ele chegou no esporte já contando com o ano que vem. Eu não acredito que Daniel chegou no esporte sabendo que o esporte tinha e sabendo que o esporte ia trazer de reforços, que eram reforços de medianos para fracos, convenhamos, do tamanho do desafio que o esporte tinha. Ele sabia que o esporte ia ser rebaixado. Ele ia terminar o brasileiro com dignidade, mas meio que tinha ali um acordo velado para começar 2026. E como tu falou, algo foi quebrado aí no meio do caminho que o Daniel começou a tocar a marcha fúnebre ali perto da 28ª rodada. Né? Dando entrevista lá pro Globo Esporte, e depois naquela coletiva, enfim. Tudo aquilo que a gente já sabe. Como que isso chegou no elenco? Porque isso chegou no elenco, o motivo que fez Daniel sair do esporte. Isso chegou no elenco. Não foi uma coisa que, eu quero buscar novos ares, foi um prazer trabalhar com É vocês. porque o Não. Daniel Paulista sabia que sair do esporte ele não ia treinar o Mirassol, ele não ia treinar, sei lá, o Vitória ano que vem. Uhum. Então tudo indica que o problema não foi do Daniel Paulista, não, pô. Daniel veio para o ano que vem. E, tipo, essa entrevista bizarra do cara, do Ambrogini, agora no. Foi anteontem, eu acho. Enfim. Ontem, eu acho que foi ontem. Quando ele fala que novamente o esporte vai apostar no método treinador que chegar não vai indicar jogador para o elenco, que as indicações vão partir do departamento de futebol do esporte, que o treinador só vai ser consultado. De novo, isso, a mesma coisa que aconteceu no começo desse ano com o Pepa. Isso restringe, primeiro, isso mostra que Daniel Paulista percebeu que ele não ia ter direito de montar o time sobre o seu estilo de jogo, sobre o seu perfil, sobre nada. Isso restringe até a possível vinda de um treinador. Porque, por exemplo, veja, tu acha É, que Eduardo Batista é do tipo que senta e aceita essas coisas? Eduardo disse, não, eu quero ir, eu quero montar o meu time, sobre minha preferência, entendo a realidade dos clubes que eu treino, e eu monto o meu time baseado na realidade deles e no meu perfil. A partir do momento que você diz assim que eu posso indicar, sei lá, Haaland vindo recebendo R$ 250 o ticket refeição e o clube não aceitar, eu vou estar nesse clube pra quê, pô? é foda, né? Tá entendendo? Isso restringe o filtro. Aí quem vai vir, sei lá, dar o pouso, sabe? Que nada contra.
Mas assim, não é um treinador que você diz assim, esse cara vai lutar pra subir. São treinadores que não têm uma identidade, são treinadores que, tipo, não querem ter a assinatura de um trabalho, tá ligado? São caras que pegam qualquer elenco e fazem qualquer coisa. São entregadores de camisa, né, basicamente. De E eu, colete. fa... e eu falei, Ambrosini, ele é um cara que ele já falou. Ele é um cara de produção industrial, literalmente. Essa é a formação dele e o currículo dele antes de ir pro futebol. Esse cara, ele está acostumado a trabalhar em empresas que produzem. E o que a empresa faz? Enxuga o gasto, maximiza o lucro, entendeu? E se Tem tiver de uma botar e se tiver de botar um produto que não ofereça a mesma qualidade, mas que seja mais, ele vai botar. Então é a questão. mesma coisa. Você tá É entendendo? porque esse mesmo cidadão bancou a renovação de Igor Cariús e Rafael Thierry. Então, qual é a Você produção? provavelmente aceitar receber um salário de merda, tá ligado? E é isso, pronto, é isso, entendeu? Passou por cima do treinador. Inclusive, foi um dos motivos, né, que foi sinalizado como o mal-estar, o início do mal-estar entre Daniel e a gestão. E muito justo, porque se estão renovando o contrato de jogadores para o ano que vem, sem consultar o treinador, assim, até então treinador que vai estar no ano que vem, se Daniel dissesse, não, eu não quero contar com esses caras, e aí? Não, foda-se, a gente já renovou. Aí você vê, eu acho que os times que estão lutando pelo acesso são os times que têm as maiores folhas. Dentro da realidade da Série B. Aí você acha que o treinador que vier é um treinador bom, que luta e que sabe aquele cara que tem histórico de vencer, ou sei lá o que. Ele vai querer montar um time. Ah não, mas porque a Brogini disse que esse cara aqui recebe 20 mil, sendo que o meu artilheiro ele vai receber um pouquinho a mais, mas ele vai me garantir gol. Você tá entendendo? Fica parecendo que é isso, tá ligado? O treinador ele não vai vir, ele não vai vir. Ó, eu quero montar time para ser campeão. Eu não quero montar time sob o que o diretor executivo de futebol quer. Tu tá entendendo? Ambrogini trouxe Kevson, pô. Tu tá entendendo que, ok, é um jogador de base do Santos, que teve pouca oportunidade, tem um salário desse tamanho, que se brincar o esporte paga integral, de tão baixo que ele é. Aí, porra, de novo, qual o treinador que vai querer vir sobre isso? E eu vou dizer mais, eu acho muito difícil esse bicho permanecer no esporte em 2026. Causa o estrago, causa atritos dentro de elenco, movimentações que não deviam acontecer, técnico que poderia continuar e talvez fazer um trabalho razoável. Enfim, não que o Daniel Paulista seja um super nome, mas dentro das possibilidades que podem chegar com esse tipo de planejamento lixo de novo, o Daniel Paulista pode sim ser um super nome, de repente. Irmão, tu chegar ao ponto de irritar Daniel Paulista é porque o bagulho é doido, meu parceiro. Porque Daniel Paulista, de verdade, ele é um cara muito zen, muito de boa, muito tranquilo. O cara simplesmente tacar o foda-se e ir embora, de verdade, meu. É porque o bagulho, de verdade, você sabe, Aquela coletiva dele, ele estava nitidamente se segurando para não falar de de forma. mandar todo mundo tomar no cu, expor podre Pronto, e né? apontar dedo. Foi o estilo Nelson Batista. Só que Nelson Batista já, tipo, já tava no ponto da carreira. E, tipo, quer saber? Eu tô aqui, tô no ambiente aqui do esporte, mas eu vou falar o que eu quiser. E, Lembra daquela entrevista do próprio Batista, mas aí o filho, não o pai, que ele deu, acho que tava no Palmeiras, eu acho, lembra? Foi no Fluminense, que ele dá uma entrevista puto pra caralho, tá diga, ligado? Daniel Paulista tava, olha, e o que foi que aconteceu com o Eduardo Batista? Mercado de Série B, fechou o mercado de Série A pra ele, é, tá ligado? Até mercado. porque, mas ele foi treinar o Atlético Paranaense, veja bem, o Atlético Paranaense não era do tamanho que é hoje, na época que Eduardo Batista, não, Eduardo Batista, isso, foi treinar ele, lembra? Uhum. Depois disso, o Atlético Paranaense foi, acho que bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Sula, entendeu? Então, o Atlético Paranaense naquela época não tinha o tamanho que era hoje. Então, fazia sentido, tá, mas depois disso, ele só treinou Série B. Inclusive, ele subiu da Série C para a Série B com o Mirassol, se eu não estiver enganado. Que foi naquele negócio que ele tava, acho que ele tava na ponte, aí ele foi emprestado pro Mirassol, lembra? Foi. Teve essa movimentação. Lembra? Isso. Aí ele subiu, a o Mirassol ficou com ele, se eu não estiver enganado, ou ele voltou. Aí ele jogou a Série B, não subiu, bateu na trave. Aí depois ele foi pro Novo Horizontino, eu acho.
Aí quase subiu ano passado, enfim, de qualquer forma. Daniel Paulista sabe que se ele fizer isso, o Sport é o único time da Série A que ele vai ter mercado. Se ele chegar a isso, o mercado ele encerrou. A não ser que ele faça uma puta campanha, mas ele também sabe do teto dele. Sabe, enfim, eu acho que o necessário é continuar pressionando o presidente, mas eu acho que agora a gente tem que mudar não, tem que duplicar nosso alvo, sabe? Eu, eu E vir teria, fora Yuri Romão, fora Brogini eu teria e ligado pro GE no outro dia e dito, ó, tem uma entrevista massa aqui para vocês. Sabe por quê? Porque, tipo, a esse ponto, a gestão Yuri Romão, ela tá sob escrutínio, assim, geral. Tanto da torcida do esporte, quanto das outras torcidas, dos outros clubes, dos outros gestores. Então, assim, nada do que o Daniel falasse, expondo alguma coisa, alguma promessa quebrada, ou alguma situação do bastidor muito feia que ele presenciou e tal, isso ia pegar mal para ele, não. Tá ligado? Não ia ser uma é, trairagem, de certa forma, não. Ia ser algo ali de um. Expondo um clube. ia ganhar mais crédito até com a torcida, convenhamos, né? Exatamente. Então, assim, ele saiu de forma educada até demais, eu acho. Talvez um dia. É, Eu é, vou pode continuar, desculpa, pode falar. Mas é isso, pô. Eu fico assustado. Assim, se esses caras não saírem até, sei lá, terminar o campeonato, ou logo após terminar o campeonato, e esse planejamento de merda, assim, continuar, eu fico assustado com os nomes que podem surgir. Eu já estou imaginando o Claudinei sendo anunciado. É tipo aqueles treinadores que trabalham com qualquer porcaria. Ele tá ali, se O adapta. Adilson Batista, hein? Sério, eu vou fazer dois comentários que eu já vou encerrar, tô com as minhas costas aqui me matando. Já tá já mais de 1 hora e meia aqui, vai ser foda Ui. pra editar essa porra. Vai ser foda. É assim, eu sendo Derek, mandava o zap pra Daniel Paulista, ó. Deu merda isso aqui, não sei se tu viu, é isso aqui. Não, bota a entrevista pro Globo Esporte, Eu e sabe? tu, bora. Eu e tu, vamos. Eu tô aqui em Pernambuco, tu tá onde? Vem pra Pernambuco, pô. Quando tá em Pernambuco, junta tuas coisas pra ir embora. Hoje fica aqui, adia tua viagem, fica aqui, vamos dar entrevista. Podcast aí, qual é o podcast mais famoso aqui em Pernambuco? Vamos nos dois primeiro. Eu já saí, Porque veja, Daniel e Derek tem o contrato rescindido, o Sport tem débito com eles, entendeu? E a torcida tá a favor deles. Esse cara tem o que a perder, meu irmão. E Derek ainda tem um fator. O Bahia tá de olho nele. Esse cara tem o que a perder, meu irmãozinho. Algo Bota a como boca no trombone e foda-se. o Magrão fez, né? Quando saiu, o Magrão ficou em silêncio por uns dias, É, depois deu uma exato. entrevista. Não, o Magrão sumiu por anos. Depois foi que ele foi falar, não, porque taca taca o foda-se. Diego falou, Diego Souza falou. Foi. E aí, ele não voltou? E depois que saiu, que se aposentou, ele ainda falou também. De novo, ele perdeu crédito com a torcida, E, tá gente, queimado com o clube. Peraí, porra. Sabe? E eu vou fazer o último comentário aqui, antes da gente encerrar, que é o talvez Derek tenha. é, Veja, talvez é bom para Derek ir para o Bahia, mas eu não acho que o Bahia vai ter Derek como patamar centroavante. Veja, os atacantes dele é Ademir, que é um bom atacante, mas assim, não acho que não seja tão diferente de Derek. E o William José, que tem 33, 84 anos. tá metendo gol agora. Dizem Tá, agora eu acho que ele se adaptou, igual o Vitor Roque, assim, de certa forma, né? Porque Vitor Roque também teve aquele momento de dificuldade. Hoje mesmo já brocou dois contra o Santos. E tá ligado? E agora, tá ligado? Seleção, merecidamente. Infelizmente Caio Jorge não foi, mas enfim. Eu acho que o Bahia, se quiser dar um salto de qualidade, não é contratando jogadores como o Derek, nem mantendo o Willian José e Ademir no seu elenco. vou dar spoiler. Hum. Derek não vai pro Bahia. Eu também acho. Era isso que eu ia concluir meu raciocínio com isso. Seja por escolha do Bahia ou por falta de escolha de Derek, sabe? Por ele tentar refletir e, pensar, e chegar nessa mesma linha de raciocínio que eu acho que de verdade o que mais compensa é ele ir pro Mirassol. De verdade, de verdade. Mais compensa ele ir pro Mirassol ou pro Vasco, de verdade, do que ele ir pro Bahia.
O Bahia, se ele quer dar um salto de qualidade, ele viu o que ele sofreu na Libertadores esse ano, na Sula dos últimos anos, o Bahia tem que ir para um nome um pouco não, melhor. Bem O melhor. dinheiro não é problema. O Bahia não teria definido, por exemplo, para competir até com Botafogo, Flamengo e oh Deus, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, mas tem para lutar, por exemplo, contra o Cruzeiro, que também está na primeira prateleira. Você tá entendendo? Do Botafogo, se o Botafogo, o Bahia quiser lutar por coisas boas ano que vem, ter um ataque eficiente, eu não acho que Derek seja esse nome. E se Derek quiser visar uma boa campanha no futebol brasileiro, ou até mesmo sair, ele fez a sua carreira toda na Europa. Em times menores, sim, mas ele fez. Então, se ele quiser jogar, sei lá, no Sport de Portugal, ele tem futebol para isso. No Porto, ele. Tu acha que o Porto é melhor que o Bahia, com todo respeito? Braga. Ele chega no Braga ali. Não que o Braga seja um time ruim, mas pô, o Braga é foda, né? Pelo menos o Porto, que atualmente lá tá na terceiro degrau. Todo respeito a Derek, mas ele se destacou em meio à mediocridade do esporte. Não, claro, ele é a régua alta da régua baixa, com Pique Rivera, Todo no tá? razoável do esporte, ele não seria titular absoluto. Mas ele é um cara jovem, o que eu quero dizer é que ele é um cara jovem, entendeu? Pode crescer. E se o Bahia quiser dar um salto, não é por ele outra. Por exemplo, tá, ele chega pra. Se Derek vai ser o titular do Bahia, quem vai ser o reserva de Derek? Sabe? Tipo, o Derek, de verdade, ele tem que entender que o Bahia vai atrás dele, mas ele não vai ser o maior nome do Bahia, de verdade. E pô, tá, ele brigou porque ele supostamente queria protagonismo. Ele acha que do Bahia ele vai ser o protagonista, tanto em futebol quanto em reconhecimento? O meu último comentário em relação a Ah, Derek é que eu quero dar o meu mais sincero foda-se para onde Derek vai. é Ele não é um dois. jogador. Eu quero que ele se exploda, né? Que não meta gol na gente na Série B, porque eu acho que muito provavelmente ele vai jogar a Série B num Ah, clube. ele vai. Nem que seja no Vitória, ele vai. Eu acho que ele não fica na Série B ano que vem, não. Acho que ele vai jogar a Série A ano que vem. E bom, consequência do trabalho dele, né? Bem ou mal é consequência do trabalho dele. Então, é isso. Vamos encerrar com esse sincero Foi foda-se. uma queimada no profissional Derek também. É assim, você sai do clube simplesmente porque ambas as partes chegaram num consenso e tal, a gente chegou numa fase que é melhor para Derek que ele vá seguir seu caminho, que o esporte siga o dele, tudo bem. Bem diferente é o clube se pronunciar e dizer que o jogador foi afastado por atos de indisciplina. Isso parece aquele caso de divórcio onde um aponta o dedo pro outro, sabe? Ninguém, como eu já falei, ninguém assume a culpa. E tá Clube ligado? de... E, ó, você fez isso, mas você. Quem está interessado em Derek vai ligar para alguém na direção do esporte e perguntar: e aí, isso procede mesmo? Como é que acontecia? O jogador fazia o quê? Alguém da gestão vai dizer: ó, chegava aqui dizendo que era o artilheiro do time, não queria treinar que nem os outros, não queria correr que nem os outros, não queria se aplicar. Tipo, qual o time de elite ali do G12 que a gente sempre fala Não vai querer tem. um jogador assim? Eu acho que independente do comportamento dele, ele não tem futebol ali pra estar. Talvez no Vasco. Sabe? A gente pode até discutir ali o Vasco e tal. Mas veja, com o seu comportamento, eu acho que ele já cabe no Vasco de qualquer forma. Tá Imagina ligado? Diniz lidando com uma situação dessa. E não César Lucena. Um se acaba com. Um mata o outro. Um mata o outro, eu tenho certeza disso. Eu acho que pega mal pros dois lados, sabe? Eu acho que o esporte tem tanto acúmulo de merda que eu acho que isso é só mais um. Sabe? No final, sabe? Pro esporte, tipo, da forma como os outros vão olhar pro esporte, vai ser só mais um problema. Tá entendendo? Já pra Derek não. Porra, como é que tu era o artilheiro e ainda assim tu foi demitido do time? Tá ligado? Eu acho que é isso. Vai pegar mal, velho. Mas enfim. É assim que a gente acaba o episódio de hoje. Desculpas Tô. ao profissional Derek aí pela explosão de raiva, mas meus sinceros agradecimentos aos gols, mas siga sua rota. Tu é muito falso. Tu disse agora meu sincero foda-se e agora tu tá agradecendo. Tu é falso pra caralho, velho. Ó, pessoal. Papai não, papai se defenda. Me excedi. Não, eu comecei pistola, agora eu tô aqui paz e amor, tô apaziguando as coisas. Olha, 1 hora e meia muda muita coisa aqui na gente. Imagina dentro do clube, onde só tem, olha, gente incompetente de sangue quente, enfim.
Um abraço pra vocês, um beijo. Espero que essa live tenha. Live não, né? Essa nossa conversa aqui tenha Um sido dia será, gravada um dia será live. um dia. E parece estar perto, né? Eu queria muito, 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 muito começar a temporada 2026 com, com pessoas suficientes para fazer isso. Porque assim, eu vou até explicar que talvez sugere um pouco de comoção nas pessoas. Que assim, pessoal, o YouTube ele só permite fazer live a partir de 50 inscritos e algumas horas de visualizações. A gente já bateu as horas, mas a gente ainda não tem inscritos. Quando a gente pede para vocês curtirem, comentarem, compartilhar, isso é importante para a gente, porque isso faz o nosso conteúdo chegar a outros rubro-negros e começa a desbloquear funcionalidades que a gente não está tendo. Então, quando a gente chegar a 50, pô, a gente vai poder fazer live, comentar ao vivo, fazer live durante o jogo, e aí você vai poder ver a reação da gente puto pra caramba, a gente na nossa casa. E se depois de 50 a gente bater 100, 1000, 10 mil, sabe? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que a gente pode desbloquear, mas não o nosso potencial, sabe? Então, pelo menos deixa a gente fazer a livezinha. Então, curta, comenta, compartilha, se inscreve. O resto você faz se você quiser. Só se inscreve e isso vai ser muito importante. Quando a gente bater os 50 inscritos, a gente vai poder fazer live. E como eu disse, a gente vai poder fazer pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo. Sabe por que isso? A gente vai ter essa facilidade, não é essa facilidade, mas a gente vai ter essa facilidade, sabe? Então faz isso, por favor, pra gente, tá bom? Um beijão pra vocês. E é isso. Últimas palavras. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa Eu tarde. tenho uma mais bonita. Renuncia, Romão. Tchau. Renuncia, Romão. E leva esse teu bandido aí desse Ambrosini aí, fresco. Tchau pra vocês e é isso.